No canal Fanáticos por Futebol, no quadro Resenha. O convidado corintiano, Carlos Blanco, fez declarações polêmicas, que envolvem a rivalidade paulista de Corinthians e Palmeiras. Acompanhe no vídeo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal aí Fanáticos por Futebol. Vamos estar falando aí do assunto do dia, aí patrocínio milionário que o Corinthians fechou com a VaidBet aí. Nada como trazer aí para estar falando sobre esse assunto um corintiano, né? Eu, flamenguista, é claro que eu vou estar aqui para fazer o contraponto. E a gente trouxe aí o nosso amigo Blanco para estar trazendo maiores informações sobre esse patrocínio. E acho que um acerto que essa nova diretoria do Corinthians traz, começar o ano com uma notícia dessa, daí acho que para todo corintiano aí que vem vivendo anos difíceis, acho que a parte financeira ela alavanca a projeção do clube em questões das possibilidades esportivas durante essa temporada de 2024. Um caixinho um pouco mais recheado, né, Blanco? Dá para estar pensando num time mais forte e competitivo para essa temporada 2024. Para você, como corintiano, é bastante grana, é o maior patrocínio, né? Eu, flamenguista, aí eu vivi durante essas semanas aí a repercussão que deu do patrocínio que o Flamengo tinha fechado, num valor de 85 milhões, já parecia ser algo estratosférico aí dentro do futebol. E hoje veio a confirmação na coletiva aí do presidente do Corinthians, esse patrocínio, como o maior patrocínio master de todos os times do Brasil. Eu acho que ainda o Flamengo tem a camisa com o maior valor arrecadado, mas o Corinthians ainda vai ter as outras propriedades da camisa para estar negociando e alcançar o Flamengo ou até passar o Flamengo. Vai ter plano, percebeu essa informação, expectativa para 2024 os valores aí para o Corinthians agora do caixa gordo do Corinthians. Primeiramente, né, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, né, nessa tarde, nesse debate sobre esse tema. Ele é um tema mais complexo, na verdade, né, mais profundo, né? Antes de a gente se ater ali nesse patrocínio, tem que se lembrar também que nós temos aqui, todo corintiano que se preza e conhece as contas de seu clube, tem que se atentar que nós temos um boleto para pagar em julho, que ele é acima do valor de 300 milhões. Então, isso aí ajuda também um pouco a segurar as emoções na questão desse patrocínio, que realmente ele é fantástico e o valor chega a ser absurdo em vista da onde que saiu, né? Para que todos saibam, o Corinthians patrocinado pela no caso ali não é a Neoquímica, né? Mas é a empresa que faz essa gestão no valor de 22 milhões com bônus. E você salta de um valor de 22 milhões para 120 milhões. Quer dizer, o salto ele é estratosférico. Mas a coletiva que o novo presidente, Augusto Melo, deu agora às 11 horas, trouxe outras informações relevantes e importantes. Primeiro, existe uma multa com o patrocinador de camisa master hoje da PixBet de 20 milhões de reais. Ele será pago pela VaidBet por fora, sem entrar no montante de 120 milhões. Deixa eu só ver esse ponto. Só se eu entendi esse ponto aí. Então, fora são 120 livres da multa. Essa multa ela não vai ser subtraída desses valores de 120 anuais, né? Exatamente, porque para quebrar o contrato tem uma multa hoje de 20 milhões de reais. A empresa assumiu essa multa, não está dentro do montante dos 120 milhões que serão pagos por ano, lembrando, em parcelas mensais de 10 milhões. Sendo que ontem, na data de ontem, no sábado, a empresa, em caráter até para mostrar sua credibilidade, fez um depósito, um aporte nas contas do clube de 20 milhões de euros, antecipando já essa situação. Mas há um outro adendo, 10 milhões de luvas no contrato. Então, ou seja, em números reais e totais, você vai ter um valor de 360 milhões, que são 3 anos,
10 milhões de luvas de bônus e mais 20 da multa. Se você for fazer isso num valor total, ele dá 390 milhões de reais em 3 anos. E com esse adendo, ou com essa característica de ser pagamentos mensais de 10 milhões, contando que a folha do Corinthians, a estimativa é se manter na faixa dos 22 milhões de reais por mês, você praticamente tem a metade da folha num patrocínio master da camisa. Lembrando, como o Dorival acabou de falar, nós temos... Você tem a informação se esse patrocínio master é só a frente ou vai à frente e as costas da camisa? É o que eu vou falar aqui agora. É só o patrocínio master na camisa do Corinthians, mas tem as propriedades da camisa do futebol feminino, do basquete e também da base. Vai ser as camisas, na verdade, é o patrocínio master, e aonde a camisa do Corinthians estiver, o patrocínio master aqui na frente estará. No futebol feminino, no futebol de base e no basquete também. Mas as outras propriedades não. E informação, hoje o Corinthians tem a Unicesumar, a Lucma, a Telecena e o BMG, que vai passar para uma outra propriedade. Existem 2 propriedades que estão sendo negociadas. Existe uma que foi feito aos 48 do segundo tempo pelo senhor Duílio Monteiro Alves, que ele vendeu a parte das costas superior por um valor que o Augusto Melo, na entrevista, disse que tinha um outro patrocínio com valor de 6 vezes esse que o Duílio fez agora aos 48 do segundo tempo. Por que eu falo isso para o torcedor? Para dar uma ideia da qualidade ou do nível de amadorismo da direção que está saindo, e uma outra que ainda nem se provou no mercado se realmente é tão profissional assim. Mas o que a gente consegue ver é que a direção que sai era muito amadora. Simplesmente muito amadora. O Dorival falou só pegar esse gancho que você falou isso. Você acha que é só amadora ou poderia ter algo não honesto nisso daí também? Então, muito bom você ter feito essa pergunta. É claro que é só uma... Entendeu? Entre uma pergunta retórica. Uma coisa que a gente pode achar, claro. Não, mas eu sei que é uma pergunta retórica, mas eu vou responder ela. Porque com outras... Por que o cara sai e não tinha nada tão bom assim e da noite pro dia aparece algo tão bom? Será que esse grande patrocínio apareceu assim da noite pro dia? O que acontece? Eu acho que o torcedor ele tem que pensar em algumas coisas relativas a parte das dívidas que o Corinthians tem. Para quem não sabe, o Corinthians paga hoje mais de 100 milhões de juros da dívida, como se fosse uma dívida no cartão de crédito, e a maior parte das dívidas do Corinthians, ela está atrelada a Fernando Garcia e Giuliano Bertolucci. Para quem não sabe, 2 empresários que mandavam e desmandavam na gestão da renovação e transparência, não só na do Duílio Monteiro Alves, do Mário Gobi, de todos que... Roberto de Andrade, o próprio André Sanches. Então, eu não tenho provas e não posso ser leviano de levantar aqui uma acusação, sendo que eu não tenho provas. Mas me soa e me cheira estranho essa diferenciação no mercado, apenas de uma semana, de só sair e você pular de um patrocínio de 22 para 120 livre de multa com 10 de bônus. Lembrando que o Augusto Melo ainda tem mais coisa, ele está perto, isso é uma informação que eu estou dando aqui para vocês. Depois podem me cobrar, pode cobrar aqui no canal do Dorival. O Corinthians está para fechar, para a semana que vem, ou dentro de 10 dias, um outro patrocínio volumoso, que vai ser do CT, da reforma da base e da ampliação da arena. E os valores beiram acima de 200 milhões de reais para essas propriedades também. A pergunta que a gente... Não, pode concluir que eu já te pergunto. A pergunta que a gente deixa, respondendo o que você falou, será que descobriram agora o Brasil em 2024? Só agora, o Corinthians está há 10 anos na penúria. No mínimo estranho, né?
Aí, de uma mudança de uma gestão para outra, descobriu-se o Corinthians. O Corinthians foi descoberto pelo mercado. O mercado publicitário não conhecia o Corinthians. As empresas não conheciam o Corinthians e agora, ó, surgiu um clube, eu vou investir agora. Eu não posso provar e não posso ser leviano de acusar, mas os indícios, além do amadorismo e, digamos assim, dos interesses exclusos da antiga direção, nos remete assim a ter muita coisa que foi infelizmente feita no clube de Parque São Jorge. Quando você vê um clube que tem um poder de o único clube que tem alguma chance de ter um poder de arrecadação que o Flamengo tem, porque eu já vou entrar aqui nessa questão. Não me venha palmeirense com Leila Lopes querer entrar, digamos assim, nesse clube, porque não pertence ao Palmeiras essa sala. Esse clube de times que realmente são nacionais, com profundidade, com mercado, com poder de mercado, o Palmeiras não entra. Eu sei que o que eu estou falando aqui vai... Eu quero fazer uma pergunta dentro de um outro ponto. Né? Você é um torcedor corintiano, obviamente nós estamos aqui colocando nossas visões, né? Expondo aqui os nossos pensamentos, mas eu vejo que você é aquele lado mais racional, gosta muito do financeiro, tá? De ver a saúde do clube, projeção, mas todo mundo tem o seu lado torcedor mais emocionado. Obviamente, você mesmo que gosta dessa área mais financeira, mas você quer saber dentro do campo. Ali, isso traz grandes expectativas do lado do torcedor. Montar uma grande equipe já para esse campeonato paulista agora já. Então, sobre isso que você falou, vamos lá, né? A minha expectativa, e analisando o futebol, eu estou me segurando, eu tenho me segurado para não empolgar. Mas a verdade é que o Corinthians fez hoje, já, e de novo eu falo, de uma gestão para outra em pouco tempo, o Corinthians não tem procurado nenhum jogador acima dos 30 anos. Nenhum. O Corinthians não está, você pode ver as especulações, o Corinthians não está indo atrás no mercado de nenhum jogador acima de 30 anos. Uma proposta de campanha do Augusto Melo era rejuvenescer o time e tentar investir num time para o futuro, numa reconstrução. Eu até acredito que lá na frente, no segundo ou no terceiro ano, o Augusto Melo vai trazer essa peça mais experiente para, como assim, dar um pouco mais de casca a esse time. Mas agora, na reconstrução, foi tirado todos os que estavam com o contrato vencido. Eu vou mais. Cássio e Fagner só estão no clube em 24 porque tem mais um ano de contrato. Provavelmente o último ano de contrato. Do Cássio, que tem um problema por ser um ídolo muito maior do que os outros, e o Fagner por ser o último ano de contrato mesmo. Mas olhando em montagem de time, além de toda essa reformulação, reestruturação financeira, porque, poxa, você tem um patrocínio master, que nem eu falei para você, nós temos mais 5 propriedades. BMG, respondendo aquela tua primeira pergunta, que vai para uma propriedade do Omoplata, nós temos a Telecena, a Lucma e a Unicesumar, e uma nova patrocinadora que o Duílio fez agora aos 48, no valor de 14 milhões, que é muito pouco. O Augusto Melo disse que tinha um valor de 6, mas não vem ao caso. Eu somei, fiz uma conta de padaria com 120 milhões que já tem, e a camisa do Corinthians já passou dos 200 milhões. E hoje cedo, às 11 horas, com as propriedades que tem para fechar, foi perguntado pelo Marco Belo Júnior, o Marco Belo Júnior, que é do podcast Timão, ele fez a seguinte pergunta: realmente a expectativa do Corinthians para 24 é um patrocínio de camisa, o valor da camisa ser de 200 milhões? A resposta do presidente: muito mais. Então aqui que você entende, hoje, quem que era o clube que nada de braçada financeiramente, porque tem poder, é um clube de massa, é um clube estruturado, é um clube gigante. Eu divido os clubes no Brasil em clubes grandes e clubes gigantes, diferentes. O Flamengo é um clube gigante, não é grande.
Mas que clube que consegue, pelo poder de massa, nem é número de torcedores, mas é onde está localizado esses torcedores no mercado. Lembrando que São Paulo é o PIB mais alto do Brasil, todos nós sabemos disso. É o Corinthians. Só que estava mal gerido, não vou falar de falcatrua, mas com negócios escusos, muito complicado. Não vou entrar em política, nada disso, só estamos nos atendo ao futebol. Mas agora começa uma reestruturação. E aí é como se o gigante acordou, ou será que foi o que estava lá comandando saiu, né? Então a gente vê como que uma gestão, não vou falar fraudulenta, mas perniciosa, um clube pode destruir ele, né? Tá, mas então é muito complicado. Eu vou sair um pouquinho desse lado que você tá mais da culpabilidade aí, e vou aproveitar que você já deu uma cutucadinha aí no seu rival, que é o Palmeiras, que você falou sobre as questões, a gente acompanha as redes sociais, participamos de grupos de futebol junto aí, e tem bastante a cutucada tanto dos seus rivais, né, do Palmeiras, principalmente dos palmeirenses, e principalmente canais palmeirenses, você vê bastante aí, tanto no Não Importa o Que Digam, Deixe o Palmeirense Falar, o Pina Porco, né? O pessoal falando assim que não aceita o Palmeiras arrecadar menos patrocínio de camisa do que o Corinthians. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso daí, já que aqui nós estamos fazendo já um assunto, já estou provocando, né, e já estou provocando o lado da rivalidade de vocês aí. Como que recebe uma informação dessa, a gente sabendo que o Corinthians é um time que tem uma massa maior, que tem uma mídia maior, tanto que Corinthians e Flamengo recebem de uma forma diferenciada a questão das publicidades e da divulgação do time de televisão. Então, obviamente, isso é um sinal que se tem mais exposição em televisão, tem que arrecadar mais. Você receber que dos seus rivais, os torcedores do Palmeiras têm uma narrativa ou um discurso de que o Palmeiras não pode receber menos que o Corinthians em arrecadações de publicidades em camisa. E, inclusive, isso é oficial, não é nenhuma coisa só do torcedor, né? Você sabe que é institucional a partir do momento que a Leila veio e disse que o dia que provassem que o Corinthians recebia 123 milhões na camisa, ela cobriria essa oferta. E agora saiu essa notícia, né? E a expectativa e a internet, o Twitter, de forma geral, entendeu? Tá travando, tá bugando já com essas mensagens, todo mundo cobrando dela de uma forma. É que eu falei, saindo desse lado racional das contas que você gosta muito de fazer, indo para esse lado torcedor. Como que fica a questão dessa notícia agora de estar podendo dar essa resposta aí? Eu vou ser bem simples, são 2 pontos na resposta. Você falou da Leila, ela faz 1 hora e pouco no Twitter dela, ela deu uma resposta sobre a questão do patrocínio, eu já vou chegar lá. Mas vamos primeiro Corinthians e Palmeiras. Existem diferenças nas pesquisas de tamanho de torcida, mas a do Corinthians, na maioria delas, dá em torno de 30 milhões ou acima de 30 milhões de torcedores. A do Palmeiras, 15 a 16 milhões. Não é eu que estou falando, não sou eu que estou fazendo a pesquisa, eu estou falando uma média das pesquisas que você pode pesquisar aí no canal de internet. Pergunta: se você tem uma massa de 30 milhões contra uma outra de 16, matematicamente, eles têm pesos diferentes. Então eu não vou nem entrar em histórico, em condição de compra e de fanatismo, que eu poderia falar também. Nós conhecemos todo o histórico da torcida do Palmeiras. E sabemos que ela não é retilínea, ela é de fases. Posso falar em Parmalat, posso falar de outras fases. E aí está a diferença, de novo, eu vou tocar numa outra rivalidade que tem se criado muito pela torcida do Palmeiras com o do Flamengo. O que eu consigo observar é o torcedor do Palmeiras, a instituição Palmeiras, querendo de alguma forma se elevar a ser um clube de massa. E o que configura para mim um clube de massa? É um clube, além de ter um número ímpar de torcedores, é ele ser estável. No bom ou no ruim, a torcida está junto e jamais abandonar o seu clube. E aí não é só questão de ir em estádio, é de consumir, de estar junto. E isso o Flamengo e o Corinthians têm muito à frente. Te cortando, já te devolvo, hein? Peguei um ponto de polêmica. Você está entre linhas
dizendo que a torcida do Palmeiras, ela, na fase ruim, ela não é linear? Isso, não é. Não é. Esse aqui é um ponto de vista que eu tenho, Atenção. lembrando aqui tudo que aconteceu calma aí, já. cortando mais uma vez aqui, tá? Atenção, Júnior! Atenção, Flávio! Olha o companheiro de grupo de vocês aí, entendeu? Nosso amigo Blanco deu uma voadora de vocês aí, ó. Entendeu? Chamou de torcida modinha. Não fui eu que disse, hein? Não fui eu, Blanco. Aí o lado torcedor se fugiu, saiu da linha racional dele aqui, agora aqui. Então, você quis uma resposta que não fosse racional. Aqui está falando o Blanco torcedor. Mas é uma opinião minha. Não quer dizer que a minha opinião seja a verdade. A minha opinião, olhando em cima do que aconteceu nos últimos anos. Porque eu vou falar aqui, todos aqui vão entender. Ser torcedor com um clube ganhando Libertadores e Brasileiro, até o Botafogo é. Até o botafoguense é. Sendo campeão todo ano, na vitória todo mundo anda. Você conhece a sua torcida? É na derrota ou na crise. Aí você vê que tipo de torcida cada clube tem. E o histórico, não é eu que estou falando, a história mostra o que é a torcida do Palmeiras. Ok? Mas colocando lá e voltando às expectativas do Corinthians. Eu confesso que essa última linha que você falou aí, eu falei para um amigo meu palmeirense, tá, aqui da cidade de Maringá, o Helder, né, o nome dele. Eu falei para ele que historicamente a torcida do Palmeiras é isso aí que você concluiu. Nós não combinamos nada, tá? Deixar aqui. Não, sim, mas de novo eu vou falar aqui para todos. Porque reflete o que eu falei também, né? A gente tem essas provocaçõezinhas aí então, mas de torcedor nos grupos, né? De novo, e eu coloquei isso aí também para ele. De novo eu tô falando. Lembrando que nós não somos da mesma região também, embora você esteja no Paraná, né? Você é de Curitiba, eu sou do norte do Paraná, Maringá. Você veio de São Paulo, capital. Sou São Paulo, capital. Nasci no Alto da Moca, morei na Lapa, morei no Jabaquara por um bom tempo, depois foi pro litoral paulista, com 20 e poucos anos eu vim pro Paraná. Então são pontos são pontos de vista semelhantes de pessoas de regiões diferentes, né? Mas de novo eu quero lembrar, aqui quem está falando é o Blanco torcedor, mas em vista o meu argumento também não é de padaria. O meu argumento é lembrando, eu não estou pensando no Palmeiras de 2017, 18 para cá. Eu estou pensando no Palmeiras lá atrás. Lá atrás. O Palmeiras não iniciou a vida do Palmeiras em 2018. O Palmeiras tem um histórico de rebaixamento, de outras coisas. É só pesquisar na internet as coisas que a torcida fez quando o Palmeiras caiu. É só pesquisar. Mas não é verdade, não é por verdade o que eu falo, é minha opinião. Ponto. O contraponto está para os torcedores. Só deixando claro aí, você que é palmeirense, tá, e quiser participar do campeonato depois, participar aqui do canal, para fazer depois aí um contraponto ou refutar esses posicionamentos aí, é só procurar o contato com a gente aí, que a gente abre espaço aí para quem quiser estar refutando essa opinião aí do Blanco, ou até os meus posicionamentos também. Isso é importante você ser democrático e abrir esse espaço, porque como eu falei, é uma opinião minha, agora quem está falando é o lado torcedor. Não falo que é um lado clubista, não, lado torcedor, porque eu tenho o meu argumento, mas não quer dizer que o que eu penso seja verdade. Cada um faça a sua pesquisa, entregue o seu argumento, a sua tese e defenda ou concorde. Eu acho que esses debates são muito importantes para a gente entender a realidade. Por quê? Entrando nesse segundo ponto que você perguntou, a Leila Lopes faz 1 hora e pouco, eu vi o comentário dela no Twitter. Para quem não sabe, aí torcedor do Palmeiras, segura essa para você. Eu quero que o torcedor do Palmeiras mate na caixa. Eu vou jogar a bola, mata na caixa, deixa ela descer e segura essa jaca para você. A presidente do seu clube paga 81 milhões de reais por todas as propriedades da camisa. Quando vocês são campeões, com um bônus, chega no máximo a 95 milhões. Com bônus.
mas o patrocínio base, o seco, é 81 milhões por todas Olha, as propriedades. Não tô aqui querendo desmentir para você, tá? Não vou conseguir te indicar a fonte agora também, mas eu li algo nisso aí que com as premiações era algo de 170 milhões. Tá? Não, eu não tenho certeza dessa informação, eu vi algo assim, foi muito rápido. Eu não vou, tipo assim, só comentar com você. É só você pesquisar. Eu tô falando dos canais que eu pesquiso. Eu não gosto de dar muita moral para a Globo, mas a Globo tem eu esqueci só o nome do setorista que cuida dessa questão de finanças, que ele é muito bom, ele traz esses números. Em hipótese alguma, o patrocínio o palmeirense sabe disso, vai chegar em 170 milhões nunca. Teve um ano, por causa dos bônus que ganharam todos, e teve parece que um pagamento de luvas, que foi lá atrás, se eu não me engano, 2019, mas isso, de qualquer 2020. forma seria receita variável também, né? Sim, mas é aí que o patrocínio do Palmeiras chegou, com todas esses bônus e mais a luvas, chegou em 130 milhões. Mas depois voltou à realidade. O patrocínio do Palmeiras hoje é 81 milhões. Hoje, no seu Twitter, a hora que a Leila foi indagada, porque está uma pressão muito grande, quero lembrar o palmeirense. Há um tempo atrás, a Leila pegou os microfones e fez uma entrevista desastrosa, rebaixando o próprio clube, mostrando que não conhece a história do Palmeiras e colocando que, se provasse que o patrocínio fosse, ela aumentaria na hora. O Flamengo, há alguns dias atrás, apresentou uma proposta e está aprovada ela de 170 milhões em 2 anos da PixBet. Ou seja, só aí já 85 pelo patrocínio master, fora tudo. Só aí a Leila já teria que ter aumentado o patrocínio dela. Mas ao ser indagado sobre o patrocínio do Corinthians, segura aí, palmeirense, segura que essa aí é tua, que eu tô te mandando. Resposta da sua presidente. Segura essa, presta atenção, Dorival, resposta dela. Não, mas o meu clube tem as viagens do avião que eu arrumei, olha só que absurdo. Que ela colocou os valores das viagens que ela faz com o avião, como se fosse daí lá pra galera da turma do amendoim lá, que é o Palmeiras, vai dar bom. Ela tá colocando junto com o patrocínio o avião dela, que é dela, não é do clube. Quando a Crefisa sair do Palmeiras, em algum momento a Crefisa vai sair do Palmeiras, esse avião não vai ficar lá. Ela coloca essas viagens como valor de patrocínio. E eu não lembro mais uma outra coisa totalmente absurda em valor de empréstimo para compra de jogador, uma baboseira do tamanho maior para justificar que o patrocínio de 81 milhões é maior. Ou seja, eu falo para o meu torcedor, eu acho que o meu torcedor é idiota e falo uma coisa que não tem realidade. E a verdade hoje é essa. Palmeiras, você é menor que Corinthians e Flamengo. Palmeirense, coloque isso na sua cabeça. Palmeiras sempre foi menor. O seu clube é menor do que Flamengo e Corinthians na data de hoje. E os valores de mercado, não sou eu que estou falando. O mercado está falando isso. Tira a Crefisa, tira a Leila Lopes e vai no mercado para ver o que vocês conseguem de valor. O mercado não tem emoção. O dinheiro não tem coração. O dinheiro vai aonde tem poder de arrecadação e compra. Onde tem poder de marketing, de infiltração em mercado digital. Vocês têm 16 milhões. Eu penso que hoje é um clube que, com essa grana que entrou, se reestruturou, ok, mas deu muita sorte, eu não quero entrar nessa parte técnica, deu muita sorte com o Abel Ferreira, pragmatismo, mas eu não vou entrar nisso aí. Mas essa é a realidade. O corintiano está muito feliz, porque ele está vendo uma mudança muito rápida, os valores que estão entrando, a reformulação do time, rejuvenescendo, essa reestruturação, que vai levar tempo. Não existe essa coisa de você tirar, colocar jogadores novos e já bater campeão. O torcedor hoje ele tem que apoiar e tem que entender que é uma mudança de patamar. É difícil. Não existe. É difícil. 2019. É difícil. Agora está voltando aqui o blanco racional, e não o torcedor. Sei que é difícil. O que o torcedor quer agora? As grandes contratações, o lance do Gabigol. Digamos que queira ou não queira, quando você almeja um jogador como o Gabigol... Esse gancho eu quero pegar. Então vamos lá. A diretoria já sabia já dos valores, né? Obviamente, quando eles estavam nessa negociação do Gabigol aí.
Já sabia que ia entrar esse valor, já sabe da expectativa de entrar novos valores na camisa, então tem uma arrecadação. A questão do Gabigol foi tudo um grande teatro, porque eu acho assim, em momento nenhum nem o Flamengo queria vender, e eu acho que nem o Corinthians queria comprar. Eu acho que foram as duas coisas. Porque se o Corinthians quisesse comprar, se tá entrando esse valor, o cara fala assim, não, peraí, vou mostrar força. Vou fazer a proposta. O Corinthians não fez proposta pro Flamengo, fez tudo um grande teatro. Tanto as mídias corintianas, né, de ficar alimentando isso daí, no final também não tinha nada de concreto. Né? Aí sai agora saiu o anúncio desse grande patrocínio. A gente vê uma organização financeira melhor, um poder de arrecadação melhor. Por que não mostrou essa força? No mínimo fez a proposta e deixasse ver o que ia acontecer. Então aí eu te faço essa pergunta. Por que o Flamengo, então, já que não fez proposta, por que o Flamengo não veio a público em nenhum momento e colocou o Gabigol não está à venda ou o Corinthians não fez proposta? Porque eu acho que é tudo grande teatro. É isso que eu tô falando pra você. Eu acho que, mas aí o Flamengo... Eu acho assim, por que o Flamengo vai se submeter a isso? Eu acho que tanto a diretoria do Flamengo e do Corinthians, em questões de relacionamento de mercado, eu acho que eles se dão bem em relação a isso daí. Eu acho que talvez a diretoria, isso daqui, gente, é tudo no campo da suposição imaginário, tá? Talvez acho que para a diretoria do Corinthians ela queria mostrar essa questão de força, de chegar aí e ameaçar tirar um Gabriel do Flamengo, e talvez a diretoria do Flamengo foi conivente com isso, entendeu? Deixar rolar, entendeu? Sabendo que não ia acontecer, ou que mesmo assim eles não pretendiam que acontecesse. Eu não sei lá. É até bom falar com Foi tudo muito estranho esse negócio aí. Tá, então vamos lá. Eu vou trazer as fontes que eu tenho, para ninguém achar que eu estou inventando, da onde eu trouxe, eu vou trazer esses números, e da onde que eu estou agora é bem racional. E também não estou falando, eu respeito a opinião sua, Dorival, e entendo também como torcedor essa tua opinião de ser no teatro, pode ser, pode sim. O que me estranha nessa questão de ser no teatro é porque o silêncio da direção do Flamengo, porque Marcos Braz, na posse do Melo, que estava lá, porque os almoços e jantares com o Rubão, que hoje é o vice-presidente de futebol do Corinthians, que faz essas contratações. Então vamos lá, Rodrigo Vessone, Marcos Belo Júnior, André Herna e Globo.com. A Globo.com não falou de números de proposta, mas fala, se você pesquisar, que o Corinthians fez uma proposta para o Flamengo, e era uma proposta de dinheiro mais o Fausto Vera, pelos 3 jogadores vindo, não era só o Gabigol, era Mateuzinho e Thiago Maia também. Tanto que eles informam que Thiago Maia entrou em acerto com o Corinthians e estava tudo certo. Mateuzinho não. O Mateuzinho acho que quer ir para fora, não quer sair do Flamengo se não for para um clube de fora. Mas era uma negociação casada. Tanto que, com a desistência do Gabigol, o Thiago Maia não veio para o Corinthians. Acabou esse papo de Fausto Vera no Flamengo. Mas os números que tem, de novo eu vou falar, não estou inventando, eu estou falando das fontes de onde eu vi. Será que foi desistência? Essa é a questão. Não, eu tô como eu falei pra você, de novo eu vou falar, não tô dizendo que é verdade. Nós estamos aqui nas conjecturas e no campo imaginário, porque nós não estávamos presentes para saber se foi um teatro ou se houve a proposta. Mas esses setoristas, os 3, o Herman, o Marco Belo Júnior e o Rodrigo Vessone, falam que o Corinthians fez uma proposta de 12 milhões de euros mais o Fausto Vera, que custou 7 milhões. O que me estranha, eu sei que o Flamengo pagou 18 milhões de euros para a Inter para tirar o Gabigol lá atrás, se eu não me engano esse é o valor, 18 milhões. Eu não lembro, você pode me ajudar, quanto que foi pago no Thiago Maia, para o Thiago Maia vir, e o Mateuzinho é da base, né? Bicho, eu não tenho isso em memória. Tá, eu não lembro quanto que é o custo para o Thiago Maia. O Gabigol eu sei que foi 18 milhões de euros. Lá atrás o Gabigol foi 18 milhões de euros. O Corinthians comprou, né, o Fausto Vera, os valores ainda estão em abertos, falta uma parcela para pagar. Para quem não sabe também, o Corinthians, uns tempos atrás, teve o presidente do Argentino Júnior reclamando de pagamento de dívida, mas o Fausto Vera custou 7 milhões de euros em 3 parcelas. A primeira lá atrás, que já foi paga,
A Thiago segunda Maia pista... aqui, ó, 4 milhões de euros, na época 25 milhões de Então, reais. se você colocar 4 milhões de euros na época, com mais 18 do Gabigol, são 22 e mais o valor do Mateuzinho. Não vou falar de desvalorização e tudo mais. Mas, entre aspas, a proposta do Corinthians seriam 12 milhões de euros, mais o Fausto Vera para o Flamengo. Se você colocar 12 mais 7, seriam 19. Se você colocar em valores reais, sem desvalorização, são 4 com 18, 22 e mais o Mateuzinho. Tem uma grande diferença para assim, mim. É que você, é igual eu te falei assim, pelo torcedor que você é o seu lado racional, você vai muito pelas contas, né? Obviamente que o mercado do futebol, ele é assim, né? Então vamos pegar assim, o Fausto Vera, ele tem maior valor de mercado do que o Thiago Maia. Pela idade e pelo poder, então, poder se revender. você saindo do lado racional, mais o Thiago Maia é mais jogador. E eu não tô aqui falando de coração de torcedor flamenguista. O Thiago Maia é mais jogador que o Fausto Vera. Entendeu? Só que é igual eu te falei, aí o seu lado que é mais racional da conta, então o torcedor, quando você entra nas redes sociais, o torcedor flamenguista, por mais que o torcedor flamenguista esteja querendo o Thiago Maia sair do Flamengo, eu não sou um desses flamenguistas, eu não acho que o Thiago Maia é esse jogador que o torcedor do Flamengo vive batendo. Os caras vai lá, faz corte de jogo de um passe ou 2 passes que o cara errou, e aí pega esses 2 passes, ele fica batendo no cara. O torcedor do Flamengo fez isso com o Rodinei, fez com o Andréas, fez com o mano. O torcedor do Flamengo enterra muito jogador bom, viu? A verdade é essa. Mas o do Corinthians Mas também, o Thiago Maia, ele é mais jogador que o Fausto Vera, né? Porém, o Fausto Vera, ele é um cara novo, ele pode evoluir, ele tem entendeu? No mercado, em questão de negócio, se fosse para fazer a troca em questão, o Flamengo, que é um clube que pensa muito com o lado financeiro também, em questão de fazer dinheiro, os caras é bom, isso aí a gente não tem que falar. Só que é tudo para um outro debate. Eu também acho que o lado do futebol dos caras não é tão ruim assim como a torcida do Flamengo fala, não. Porque não dá para você falar que os caras é ruim na parte esportiva, os caras que ganham 2 Libertadores, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil em 5 anos. Né? Então não dá pra falar que os caras é ruim o lado esportivo também. Os caras têm os erros deles. Né? Eu vou falar aqui, ó. Eu tenho apanhado muito nos grupos de corintianos, porque eu sou contra a vinda do Gabigol pro Corinthians. E eu vou explicar o porquê. 2023, Gabigol fez 20 gols, sendo 8 de pênalti. São 20 gols, sendo 8 de pênalti. Terminou mal, terminou na reserva. E provavelmente não vai jogar com seu Adenor em 2024. Gravem isso, flamenguistas. Tite nunca gostou do Gabigol. E provavelmente... Aí eu acho que tem uma emenda na sua linha de raciocínio anterior que você estava falando. Provavelmente não vai jogar. E os dirigentes do Flamengo... Você acha que ele vai esperar o contrato vencer? E você acha que também essa nova diretoria do Corinthians está esperando isso para que traga um jogador... sem custos, sem despesa. Então, mas aí nós vamos entrar no campo da especulação, que ele é muito grande. O Gabigol usou o Corinthians para tentar forçar uma renovação com o Flamengo, tentar recuperar o seu posto de titularidade, pressionando a direção para ir no Tite. O Tite não aceita isso. Já conhecemos muito bem o senhor Tite aqui. Não aceita pressão de fora. E ele tem nome, estofo e costas para não aceitar um tipo de interferência desse. O Gabigol não vai jogar com o Tite. Mas a seleção do Tite foi um cara mais maleável em relação a isso daí, tá? Sim. Talvez esteja falando mas do Corinthians, né? Mas eu tô falando que eu tô falando maleável já com essa situação. É a minha opinião, como eu falei, é a minha opinião, é a minha visão. Não vejo o Gabigol jogando nesse time do Tite. Não vejo o Gabigol hoje titular no lugar do Pedro. Meu mas gosto, aí eu acho que é por uma preferência do Tite. Eu já não acho. Sim, mas é a minha também. Seria a minha também. Mas partindo desse lado, eu não sei até que ponto realmente o Gabigol queria sair do Flamengo. Eu entendo que o Corinthians quer sim um jogador de nome grande. Por quê? Pensando em todos esses valores e nessa mudança de direção, eu quero mostrar que agora eu quero brigar com os cachorros grandes na primeira prateleira. Quero ter uma demonstração de força e mostrar que eu quero subir de patamar. Acredito nisso. Eu acredito que o Corinthians precisa e está buscando pelo menos um jogador desse tipo. Entendeu? Não olhando por scout, não olhando por idade. Mas eu não sei até que ponto o Gabigol realmente queria sair. Gabigol é ídolo no Flamengo. Até que ponto ele quer sair do Rio de Janeiro. Eu, para mim, tenho que o Flamengo, se pudesse se livrar do Gabigol, se livraria sim. Mas aí não pode perder, porque o Flamengo é uma direção bem profissional. Eles não vão jogar dinheiro na lata do lixo.
Então ele sabe, pô, não vai jogar metade do ano, posso assinar um pré-contrato. E aí, como é que fica? Eu ainda acredito que o Gabigol vai sair para algum time de fora, minha opinião. Mas em relação a isso, são dúvidas. Meu palpite, agora é palpite, meu palpite. O Corinthians queria o jogador não queria sair e usou o Corinthians para forçar uma renovação, e o Flamengo queria vender e dispensar ele, mas não dá para fazer isso para não ficar ruim com a torcida. Porque como é que o torcedor vai ver Gabigol com a camisa do Corinthians em 2024, o grande ídolo do clube nos últimos anos? Não dá, eu entendo isso. Mesmo que esteja jogando mal, não dá, fica ruim, um sentimento ruim para o torcedor. Então, meu palpite são essas três situações. Parece que tem protestos marcados lá para reapresentação dos jogadores agora voltando das férias, né? Parece que já tem um protesto da torcida lá, porque a torcida entende que não foram suficientes só os reforços apresentados até o momento, né? Saiu aí Everton. Poxa, mas calma lá. Vocês trouxeram De La Cruz, né? Isso? Tá. Custou 98 milhões, é isso? Aí foi. Ele custou 98. 16 milhões de dólares. 16 milhões Ele de custou, dólares. se eu não me engano, se não foi 98, é 89, uma coisa assim. Calma lá. Tá tentando trazer o Ortiz, que o RB hoje é uma franquia, né? O RB hoje tem a Red Bull por trás. Então, aí eu vou entrar os meu caras lado não vão vender financeiro por igual 6 o seu milhões. aí, tá? Eu vou entrar meu lado financeiro igual o seu aí. Eu se fosse Flamengo, partir para outro. É um bom zagueiro, tudo, mas o que o Bragantino tá querendo, então, 12 milhões de euros, não dá. Isso aí venda de Brasil para a Europa. Entendeu? Mas eu acho que o Bragantino vai vender pro Flamengo por 8 milhões. Jogou em 12, o Flamengo quer pagar 6 você pega assim, e vai fechar por 8. O Nino do Fluminense era top 3 do Brasil de zagueiros, né? De defensor. Se não fosse o melhor aí da temporada passada, estava entre os 3 melhores aí. E foi vendido por 5 milhões de euros, né? Tá. Você acha o Lucas Veríssimo bom zagueiro? É bom zagueiro, só que o Lucas Veríssimo ele já tá numa idade mais avançada e ele veio de fora. Ele veio quem joga melhor? De fora. Quem você preferia no Flamengo? Veríssimo ou Ortiz? Em condições físicas, o Veríssimo é mais jogador que o Ortiz. Tá, o Veríssimo custou 8 milhões. O Benfica vendeu para o Corinthians por 8 milhões. O Corinthians vendeu o Veríssimo por 8 milhões. O Red Bull não está pedindo 12 para tentar pegar o mesmo. Se o Flamengo chegar com 8 milhões, aí a questão vale a pena pagar 8 milhões no Ortiz? Vocês ofereceram 6 milhões e meio. Mas é isso que eu tô falando. Se eu fosse Flamengo, eu já saí. Falar assim, é 6, é isso aí, vamos para outro. Entendeu? Só que aí você vai. É o que eu tô falando. Aí é diferente. Quando você vai negociar com um clube que tá com o Pires na mão, a proposta que você faz, você abraça. O que tem acontecido no mercado, agora os times com essas SAFs por fora, ou empresários por fora, eles já não estão mais tão desesperados. Eu estou falando em América Mineiro, Coritiba, times que agora estão com algum tipo de empresariado ou SAF por trás. E o Bragantino muito mais. Então você vê times assim com condição financeira melhor para fazer negociação, né? Eu acredito que a época do Corinthians, de vender os seus jogadores por 2 balas Juquinha e uma corote, vai acabar. Na minha opinião, isso aí vai acabar. Você vender jogadores aí por qualquer 2 balas Juquinha. Então é o que está acontecendo no mercado. Para o corintiano, eu quero deixar aqui a minha previsão, ou pelo menos a minha expectativa. E eu sei que é difícil. O corintiano que já quer ganhar o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, eu também quero. Mas não pode cair por terra todo um projeto de 3 anos em 6 meses, se por acaso não conseguir. Tem que se apegar nessa reestruturação financeira, tem que se apegar nesse novo modus operandi de buscar jogadores, de não pegar jogador de grátis, jogador que está de graça encostado em fim de carreira e falar, eu quero aquele jogador, eu quero o Gabigol, mas não conseguiu pegar o Gabigol. É fato. O corintiano que se sente frustrado, mas eu não consegui contratar o Gabigol. Ok, dá uma frustração. Para mim não, né? Mas para quem gosta, dá uma frustração. Mas vamos lá. Ano passado, quem que eram os jogadores que o Corinthians estava buscando no mercado?
E mudou a gestão e agora olha a qualidade, o nível dos jogadores que o Corinthians almeja no mercado. Então o corintiano tem que ter essa expectativa que as coisas estão mudando, levam tempo. Vamos torcer sim para ser campeão de cara, mas é uma nova direção e é fato. O torcedor, o anticorintiano, normal, é do torcida, é do jogo, mas ele também sabe, calma lá, tem um pessoal diferente lá, fazendo coisas diferentes. As coisas estão mudando lá. Todo mundo sabe disso e é uma mensagem ao mercado. Eu falo assim para você, quem é empresário de futebol hoje, quem é jogador que está em outros clubes, quando agora olhar o Corinthians, buscar ele, pera que o Corinthians está atrás de mim, pera lá, os caras acabaram de fechar um patrocínio gigante. Mas isso que tu tá dizendo é o que eu tô falando, faz parte da peça do grande teatro. Que eu entendi que foi. Sim, mas a pergunta é, se o Flamengo tivesse aceitado, vamos supor aqui que teve a proposta. Eu acho que se o Corinthians fizesse a proposta, o flamenguista não vai gostar do que eu tô falando, mas eu acho que se o Corinthians fizesse uma proposta do Flamengo, o Flamengo venderia. Né? Eu acho que não. Essa é o nosso contraponto e essa é a nossa discordância. Respeito o irmão, a gente já se conhece e nós temos o argumento. Para mim, para o Rodolfo, pensando no Rodolfo Landim, pensando na questão política do clube do Flamengo, ia pegar muito mal para ele em 2024 o torcedor ver o Gabigol com a camisa do Corinthians. Você pega todos os elementos que você trouxe. Né? Você pega aí, por exemplo, o Gabigol tá aí próximo de poder sair de graça do Flamengo. Ele, daqui 6 meses ele pode... 6 meses não, ele pode assinar um pré-contrato, né? Mas ele vai ter o passe na mão dele só ao fim da temporada. Ele segura e ele pode vender as próprias uvas pro próprio Flamengo novamente. Entendeu? E ganhar um dinheiro. Eu acho que ele tá nesse pensamento. Eu acho que ele tá assim. Ou o Flamengo paga aquilo que ele tá pedindo, que excedia os 2,5 milhões por mês, tinha mais não sei quantos de luva lá, ou ele não assina. Ele espera vencer o contrato, entendeu? Se não aparecer nenhum clube do Brasil interessado nele em pagar aquilo que ele pretende, eu acho que como você disse, ele não quer sair do Flamengo, mas ele também quer a grana. Jogar. Entendeu? E quer jogar. Ele não vai querer ficar no banco. Ele não vai querer ficar o ano inteiro no banco do Pedro. O fator Tite pode ser uma coisa determinante para a permanência dele ou não. Se o Tite ele não vai querer ficar o ano inteiro no banco. Não vai ficar. Gabigol não fica o ano inteiro no banco. Você acredita que o Gabigol vai ficar o ano inteiro no banco? Se os resultados vir um Tite na frente e o Gabriel no banco, o Tite ele ganha força. Ok, não, eu tô falando do jogador. Aí se o Gabigol não puder ficar no banco, o clube vai ter argumentos e vai ter para que deixe ele soltar na praça sem que a torcida fique insatisfeita com isso. Porque o grande problema aí é a política, né? A diretoria quer fazer de uma pega forma o jogador, onde que ela pega o financeiro dela, que ela não perca um ativo que ela tem, valioso, né? Mas ao mesmo tempo entende que não dá para pagar o valor para esse ativo que ela tem, que esse ativo está pedindo, né? E vai deixar acontecer, entendeu? Vai deixar rolar esses 6 meses para ver o que vai acontecer nesses 6 meses, se o Gabriel consegue voltar, recuperar o espaço dele no time, que eu acho que o Tite também, eu acho que assim, se o Gabriel ele fazer por merecer, eu acho que o Tite deixa ele jogar, embora não seja o gosto do Tite essa característica de jogador, correto? Eu acho que o Tite tem uma preferência mais pelo Pedro, é uma preferência, não é que ele tá perseguindo o Gabigol, entendeu? Mas se o Gabigol volte a jogar bem, o Tite dá o espaço para ele. E eu acho que é isso que a diretoria tá esperando para ver se vai acontecer, entendeu? Ver se vai acontecer tudo isso. Eu acho que não vai acontecer, tá? Eu concordo em partes com você, mas eu acho que se chegar até a metade do ano sem renovação, o Flamengo não vai renovar na metade do ano. Eu creio, para mim. E aí o Gabigol não sai do Flamengo, como você falou. Porque aí é só mais 6 meses, sendo que no final do ano eu posso vender o passe para qualquer outro clube e pegar todo o dinheiro para mim. Concordo com você nisso aí. Essa tese tua, assim, pensando desse lado, perfeito, concordo contigo. Mas eu coloco um adendo. O que esse Gabigol deve aprontar, ou vai querer aprontar ali nos bastidores, com panelinha, mudando ali nos elencos, vai ser no banco, ele não vai ficar quietinho, ele não vai ficar igual uma mocinha bonitinho ali, sendo profissional.
Ele vai criar confusão no clube, no elenco do Flamengo, e aí pode ter até consequências com a própria direção, como você falou. Eu vou jogar para a torcida, o clube está indo de mal a pior por causa desses bastidores no próprio time, né? Jogando contra técnico, racha e tudo mais, panelinha, que nós sabemos que é do futebol também. Isso existe no futebol, não é fictício. Mas aí eu concordo com você. Agora, para finalizar a minha parte sobre o Corinthians, a régua subiu. É fato. A régua subiu. Para tudo você agora no só futebol. Só cortando você para a régua aí. Mas voltando a bola para você aí, em relação então, o Corinthians com esse novo patrocínio, como você disse, a régua sobe. Sobe. Do patamar. E aí nós temos aí também um outro rival seu, que é o São Paulo, né? Eu não sei como que acabou de São Paulo, de fechar o rival, o São Paulo, se eu não me engano, é a Superbet. Se eu não me engano, é Superbet. Tá, você já vai me falar em relação a esse patrocínio aí e valores? Eu sei que são 54 milhões. Mas a gente tem aí o Dorival Júnior, que é o cara que mudou de patamar do São Paulo, que deu alguma direção para o São Paulo, que deu alguma competitividade para o São Paulo. Parece que ele está certo para a seleção. Já fechou. Já aceitou o convite. E isso conta muito. A gente sabe que embora Flamengo e Palmeiras brigaram pelos títulos todos ali, o que fez o Palmeiras se manter competitivo junto com o Flamengo foi ele manter o comandante, né? Então o São Paulo acertou o seu comandante, assim como o Flamengo tinha acertado o Jorge Jesus lá atrás, só que não conseguiu segurar. Não conseguiu segurar, o Palmeiras conseguiu segurar. E o Palmeiras escolheu frutos disso daí. Né? Então, assim, o Palmeiras têm que agradecer muito. Eu não sei, Por mais que seja um jogo que não agrada, né? Eu não quero nem entrar isso que eu ia falar pra você. Futebol reativo de resultado, né? Exatamente. No final das contas, o que conta é o resultado. É que eu escuto pessoas. Eu tenho visto torcedores querendo Abel Ferreira na seleção. Não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Você falou uma palavra uma vez pra gente num debate. Você falou assim: o torcedor fala com muita paixão, né? Então isso aí é coisa de palmeirense. O palmeirense vai pedir mesmo. Cara, Abel Ferreira. Nós ganhamos uma Copa assim. Você consegue ver Nós ganhamos uma Copa assim, né? Uma bola? Você pega a seleção do Parreira 94, era esse futebol aí, pô, o brasileiro não aguenta mais ver isso daí. Aí foram agora colocar o Diniz lá, o Diniz com o futebol, inovação dele de toque de bola, comparar com o futebol que o Guardiola apresentava do Barcelona, que não tem nada a ver. O Diniz, ele reúne o maior número de jogador no determinado parte do campo para tentar sair jogando aí. Só que esse número de jogador que ele reúne é na parte defensiva. Você já conseguiu imaginar, por exemplo, o Diniz no Flamengo, o Arrascaeta tá vindo fazer saída de bola aqui dentro da área defensiva? Na seleção brasileira, o Brasil foi lá, goleou a Bolívia, todo mundo, não precisa mais vir Ancelotti. Nós temos aqui o Diniz, Neymar pegando bola ali onde o volante pega a bola, é um conceito dele. Ele conseguiu dar um título importante pro torcedor do Fluminense, vai ficar na história. Tá lá. Mas, gente, como brasileiro, não tem como. Como você vai pegar o Neymar, camisa 10 do seu time? Quantos e quantos debates a gente já viu na televisão aí? O pessoal criticando quando você pega o jogador mais talentoso, de qualquer equipe que seja, Corinthians, Palmeiras, e o cara começa a vir pegar a bola muito no pé do zagueiro, que os caras começam a falar que o cara não pode, que o cara tem que ficar próximo da área adversária, e de repente o Diniz, ele inventa a roda, né? Aí o Ganso vai lá e fica triangulando bola na saída de volante, ali onde o volante tem que fazer o papel do volante. Os caras, Ganso na seleção. Não dá, gente. 10 é 10. Camisa 10 é o cara do passe que termina em gol. É o cara que recebe o passe que chega na área. Então, assim, é o conceito dele, comprovado que não funciona. Pegou aqui na América do Sul, a seleção mais forte que tem na América do Sul é a seleção brasileira, embora a Argentina seja atual campeão do mundo. Tá? Os caras, igual falou, futebol, ele nem sempre o que é o resultado é o que de fato é o jogo, é o time, é a equipe, entendeu? É de sobra a seleção brasileira, é a equipe mais forte, que o Diniz consegue ter resultados, mais derrotas do que vitória em 6 jogos, abraçou diversos recordes negativos aí, quebrou derrota em casa,
tudo aconteceu com o Diniz. O Diniz ele conseguiu ser pior que o Dunga 2, porque o Dunga 1 foi bom, tá? O Dunga 1 não era ruim, não. Embora fosse um jogo pragmático também do Dunga, mas era um time organizado, igual era do Tite nas eliminatórias. Eliminatória, o Tite passou o trator em todo mundo. Você pode não gostar do jogo do Tite. O que todo mundo sempre falou do Tite na hora de criticar? Mas adversário da América do Sul, qualquer um, né? Que todo mundo falava. Aí o Diniz vai lá, pega e tem mais derrota do que vitória. Aí é complicado. Então não dá. E nós íamos ter que ver a seleção para... Voltando ao Dorival, né, o São Paulo perde seu comandante e você estava falando da questão do patrocínio aí do São Paulo. São 50, eles fecharam com uma bet também por 54 milhões num contrato de 2 anos, e desses 54 milhões tem que pagar a multa. Então ainda tem um desconto de 20 milhões, 10 milhões em cada ano. Ou seja, no final das contas, o patrocínio de São Paulo vai custar 44 milhões. Mas deixa eu falar para você, deixa eu te falar, não é um mau negócio. É que o Corinthians fechou um negócio muito bom. Entendeu? Aí se você pega a regra do Corinthians e pá, coloca aqui. Aí tudo bem. Depois quando vem e se publica o que o Corinthians fez, aí tudo parece ser muito ruim que ficou para trás. Eu acho que assim, são mais méritos da diretoria do Corinthians, né? Nesse aspecto eu concordo com você. Eu dou esse mérito porque assim, se não tivesse feito esse anúncio do Corinthians, o que seria hoje? Seria 85 milhões na camisa do Flamengo, que iria se justificar por todo o retorno que dá, e você teria um São Paulo com 54, tudo vai falar, tá no bolo, é isso daí, entendeu? Aí e o Corinthians com 22. E agora o que Corinthians acontece? Com 22. E a dona Leila que se preocupe, que se vire nos 80 dela para pagar o Palmeiras. O Palmeirense, se eu fosse palmeirense, eu tava dando risada agora, porque falar assim, de uma forma ou de outra vai pressionar que suba o patrocínio do Palmeiras. É duro para quem é palmeirense. Ela não vai jogar dinheiro fora. Não, ela pode ser que ela não jogue, mas que pressiona, e o patrocínio, o anúncio que o Corinthians fez pode beneficiar o Palmeiras de alguma forma, que isso pode. Vai pressionar com que ela cumpra aquilo que ela falou. Por isso que você não pode jogar palavras ao vento, né? A mulher jogou palavra ao vento. Eu acho que no final das contas ela vai ter que abrir as propriedades no uniforme para aumentar esses valores. Ela vai ter que quebrar essa exclusividade no uniforme da... Mas é um benefício que o Palmeiras vai colher em prol de uma ação do Corinthians. Isso daí... Mas é a notícia do momento, né? É a notícia do momento que tá bagunçando, é isso aí, de você ver como é que é, né? Por mais que estamos mudando com o técnico da seleção, ainda não está em primeiro plano a questão do Dorival e seleção brasileira. Mas, olhando por esse lado, você falou e eu concordo, quero retificar o que eu falei, porque você falou não é um mau negócio. Depois da sua fala eu pensei as minhas brigas nos grupos de corintianos, que eu tenho grupos do Corinthians lá que eles acham que eu sou anti-corintiano, que eu sou contra. E aí por quê? Foi levantado a questão dos name rights da Arena, que foram por 300 milhões, por 20 anos. E todos falaram, viu? Mas foi um péssimo negócio aí. Agora nós temos 370 milhões em 3 anos. Os caras fizeram um péssimo negócio nos name rights. E eu falei, não foi um péssimo negócio. Aí todo mundo queria me matar, queria me tirar do grupo, porque falou que eu era. Só que aí entrou na sua fala. Na época de pandemia, quando foi feito, não tinha valor nenhum. Não tinha name rights. Então você saiu do 0 para o 300 numa época de estádio fechado. Então, na época foi um bom negócio. Agora, como você falou, eu reconheço. A régua subiu lá em cima, aí tudo que está embaixo parece que foi uma porcaria e não é. Só que a régua subiu. É um fato. As próximas negociações, todas que vierem, elas automaticamente o mercado inflaciona. Exatamente. Então é isso. Grande papo aí. Você Perfeito. Tem algum posicionamento que você... Não, foi ótimo estar aqui. E quero agradecer aí o convite do Dorival de estar no canal dele aqui para a gente discutir de futebol. Para mim é um prazer, eu gosto muito, porque esse canal aqui ele é democrático, ele dá abertura para que você traga a sua opinião, os seus argumentos. Eu gosto sempre de trazer muitos números, que às vezes o torcedor que está do outro lado da tela, ele pensa, poxa, mas é muito chato os números, né? Eu quero trazer, futebol hoje é business, é negócio, é finanças. São números sim. Os clubes que estão
organizados e com uma sustentabilidade financeira são os clubes que têm o futuro e que podem lá na frente estar despontando junto com o Flamengo hoje, com o Atlético Mineiro, que tem uma SAF forte, mesmo tendo uma dívida forte, e o Palmeiras. Para você chegar lá naquela prateleira, vai ter que se organizar financeiramente, senão vai ficar para trás, ok? Falou, um abraço aí pra galera. Aí, abraço pro Blanco. Deu abraço pra galera aí. Vamos deixar, chegar no final do canal, se inscrever no canal, galera. Deixar um like aí pra gente. Compartilhe o vídeo com seus amigos aí, ó. E até mais.